Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Pavlenko, da SOS Fauna, e eu vim aqui hoje justamente para entrevistar e conversar, ter um bate-papo muito legal com um cara que eu acho sensacional. Conheci ele em 2020. Em 2020? Mentira, em 2000, num evento da SOS Mata Atlântica, e na época ele era juiz e foi responsável por uma transação penal que cedeu, que custeou para a SOS Mata Atlântica um livrinho, lembro até hoje, verde, podia ter trazido, né, doutor Rui, chamado Manual de Denúncias. Lembro até um tempo depois desse Manual de Denúncias, que depois de uns 4 anos, me ligaram da SOS Mata Atlântica para perguntar como fazia alguma coisa. Eu falei, olha, tem um Manual de Denúncias. Mas eu era muito amigo da Elci Camargo, que era a diretora jurídica, uma pessoa fantástica, nunca mais a vi. Está aqui comigo hoje o amigo e desembargador, Dr. Rui Alberto Leme Cavalheiro. Tudo bem, Dr. Rui? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Obrigado. Eu que fico lisonjeado de ter uma pessoa tão especial assim, que ajudou já tanto a gente nesses anos da SOS Fauna, com uma série de apoios e tudo mais, indo a delegacias, né? É muito legal. Bom, a gente vai ter uma conversa sobre a questão que é do FaunaCast, que se refere ao tráfico de animais silvestres no Brasil. E, de repente, a gente até pode entrar em alguma coisa da seara ambiental que não seja apenas a questão do tráfico, porque é uma coisa que a gente está até começando a trabalhar com a questão de madeira agora. Mas, vamos lá. Eu não sei se o senhor se lembra, já faz tempo, né, da Lei 5.197 de proteção à fauna. Nessa época, eu até escrevi aqui, eu não vou ler, viu, gente? Eu não vou ler, tá? Só para que eu não esqueça. Nessa época da Lei 5.197, que ela nasceu, ela foi promulgada em 1967 e foi até a nova Lei de Crimes Ambientais em 1998. Na Lei 5.197, se falava em crimes, penas de reclusão de 1 a 3 anos e depois de 2 a 5 anos. Né? Então, era muito difícil, embora eu peguei 9 anos da Lei 5.197, desde quando a gente começou a trabalhar, que foi de 1989 a 1998. Então, a sociedade achava um absurdo que uma pessoa pudesse ser presa porque encontraram com ela 200 canários da terra, 40 filhotes de papagaio no carro. Até a própria autoridade de polícia judiciária, os delegados de polícia, se sentiam meio assim de prender aquela pessoa. E uma vez até eu ouvi, mas ele não é criminoso. Ótimo, está na Lei 5.197, é crime, então não deixa de ser um criminoso. O senhor pegou alguma coisa, lembra dessa lei? O que o senhor vivenciou em relação a essa lei de 1967? Não, mas do tempo que o senhor é juiz até 98. Realmente, dessa lei, eu não tive nenhum caso, não tive nenhum processo. Então, não tenho aplicação prática dela. É uma lei que foi feita, é uma época em que a visão ambiental era outra, era uma visão bem mais suave, não se tinha conhecimento todo da agressão ambiental e, vamos dizer, é uma lei que não foi aplicada. Então, só conhecimento teórico mesmo que eu tive dela. Com o advento da nova lei, aí houve já uma posição melhor, houve uma divulgação, havia entidades interessadas em meio ambiente, então essa lei ela se desenvolveu e é mais ampla e bem mais utilizada. Da anterior, não me recordo de nenhum caso. Eu não me lembro, não é que eu não me lembro, eles usavam uma justificativa. Hoje, por exemplo, se ocorre um homicídio, João mata José. Se João mata José
e ele se apresenta na delegacia 24 horas após ele se apresenta, ele não seria preso. A situação de flagrância, ela exige que haja um desenvolvimento contínuo de apuração do fato, que se procure aquela pessoa. Então, essa questão das 24 horas é quando não há a perseguição à pessoa. Se ele for perseguido, for detido depois de 24 horas e ficar demonstrado que houve uma perseguição contínua e ininterrupta, o flagrante vai permanecer. Então, criou-se essa ilusão da apresentação depois de 24 horas. Mas isso, se não houve apuração do fato, não houve uma perseguição contínua. Porque eu escutava, nessa época ainda, que se falava assim, cidadão mata uma pessoa, se apresenta depois do período de 24 horas à delegacia e não vai preso. Aí o cidadão mata uma capivara e vai preso. Então, isso não cabia na cabeça das pessoas. As pessoas não conseguiam entender. Minto, as pessoas não conseguem entender ainda isso. A gente tem uma situação, várias situações, principalmente quando a gente trabalhava em operações de repressão ao comércio ilegal de animais silvestres, na zona leste de São Paulo, região de São Miguel, Guaianazes, aquela região da Avenida São Miguel, toda aquela região ali, quase divisa com Guarulhos, e às vezes a gente ia fazer operações em rua com a Polícia Civil, e tinha 4, 5 viaturas, vários policiais, indo na casa até de quem tinha poucos animais silvestres em casa, mas não interessa, é a ponta do tráfico, é o final, né? E a gente ia e a população virava, a população que não tinha bicho, e falava assim, vai prender bandido em vez de estar pegando esses passarinhos de fulano, de ciclano e por aí afora. Isso carregou, infelizmente, na polícia uma espécie de, não em todos, mas uma espécie de vergonha do que estava fazendo, como se fosse algo menor. E o que eu sempre tenho falado em cursos e palestras e reuniões, que o que a polícia faz, muito pelo contrário, não é algo menor. São duas coisas. A primeira é pela questão do sofrimento daqueles animais, naquela condição, né, presos, né, subordinados às vontades, né, daquela pessoa que está ali. A segunda é muito mais importante, não menosprezando a primeira, o sofrimento, mas cada pássaro, cada tartaruga, cada iguana, cada macaquinho que está em cativeiro, ele tinha, antes de ser retirado da natureza, uma função ecológica. A hora que ele saiu daquele processo, que ele foi retirado por ação do homem, ele causou um dano, seja ele muito pequeno, médio, não importa o dano, mas causou um dano ao ecossistema. Ecossistemas que são vitais à qualidade de vida, à sobrevivência da espécie humana na Terra. Mas o ser humano ainda não consegue entender isso. Então eu sempre falo para a polícia, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental, guardas municipais, Polícia Militar Rodoviária, eu sempre falo para todos, o que vocês fazem é nobre, né? Não deem ouvidos eventualmente a alguma coisa que chega nesse sentido. O senhor concorda com isso? Aí eu vejo sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que no crime ambiental há um acompanhamento, uma proximidade muito grande com ONGs. Então as ONGs auxiliam, dão apoio, instruem o policial, qualquer que seja a esfera dele, e demonstram para esse policial o que é necessário. Com isso, a apuração dos fatos acaba sendo mais rápida, acaba sendo mais eficiente. E essa situação se contrapõe aos demais crimes, dos quais não há apoio da sociedade. A sociedade, com relação ao furto, ao tráfico de drogas, ao roubo, agora se fala muito em
o centro da cidade de São Paulo tomado por essa situação, a população não quer se indispor com aquele criminoso, porque ele está na rua e ele, mesmo que seja preso, um dia ele vai ser solto, ou os amigos dele vão continuar. E dizer por que não vai prender bandido é essa forma da dificuldade da polícia quanto aos demais crimes, e com relação ao ambiental tem uma agilidade maior. Então, quando a comunidade diz por que não vai prender bandido, é a mesma comunidade que, quando se pede para servir como testemunha, ela não vai. Eles não aparecem como testemunha porque eles têm medo do traficante, eles têm medo daquela pessoa. Então, eles não vão. E as ONGs, elas dão um apoio grande para já temos especializações. Então, quando foi feita a Polícia Florestal, que é a antecessora da ambiental, o policial foi deslocado para um local, mas não tinha preparo. Hoje não, hoje ele tem preparo, hoje ele tem cursos. Vejam, nesse governo que está se encerrando, muitos que foram para o IBAMA eram policiais militares da ambiental. Eles estão bem preparados que eles chegaram a vários cargos, dão aula em cursos especialistas em meio ambiente, porque acabaram se tornando pessoas destacadas. Aqui em São Paulo, a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, a GCM, tem cursos, eles têm um destaque para o policiamento ambiental. Nas cidades menores é difícil dar esse treinamento, porque pega uma corporação de 20, 25 guardas municipais, não tem como destacar e ficar um pessoal parado esperando o crime ambiental, que proporcionalmente é menor. Dar o curso para todos acaba se tornando um pouco custoso e inexpressivo. Então, são situações que nós estamos aprendendo a trabalhar agora. As pessoas estão começando a ter uma visão ambiental melhor, por informações, por estudo, por notícias que são levadas. Hoje já se tem essa situação. Eu digo isso e eu destaco. Eu sou de uma geração que não usava tênis. Na minha juventude, nós não usávamos tênis, porque tênis era coisa de pobre. A gente não via a data de vencimento em lata. A gente não comia um produto enlatado quando a lata estava estufada. Agora não. Essa nova geração, ela sabe ler uma data de vencimento no produto, sabe usar um sapato adequado, sabe fazer ginástica. Como é que, naquela época, e eu não estou falando de muito tempo, 40 anos atrás, e foi popular uma frase: intelectual não faz força, intelectual bebe. Hoje já mudou. Nós pegamos filmes de 40 anos atrás, onde o herói é um fumante inveterado. Exatamente. Hoje mudou. Então, o mundo está passando por uma mudança, e essa mudança também está passando pelo meio ambiente. Então, quando eu falo em relação a essa questão dos policiais, a gente está tendo uma evolução. É que nós entrávamos numa rua e escutávamos isso. Hoje, a gente está vendo, principalmente eu vejo isso muito dentro da Polícia Civil Paulista e da Polícia Rodoviária Federal, que existe uma grande vontade de sempre pegar aquilo, né? De sempre pegar aquele tipo de crime. Bom, aí veio 1998. Fevereiro de 1998, e a lei a antiga 5.197, ela não foi revogada na sua integridade, no total dela. E aí, dentro da lei 9.605, tem os artigos 29, seus parágrafos e incisos, e depois tem o artigo 30, que é com relação à exportação de peles e couros de anfíbios.
Depois tem o 31, que é introduzir espécime, indivíduo de espécie animal no país, sem parecer técnico da autoridade competente, quer dizer, bicho exótico de outro país, e o 32 de maus tratos. Recentemente, o artigo 32, recentemente não, acho que faz uns 2 anos já, 2 anos e meio, né? Ele englobava maus tratos a todos os animais. Cavalo, paca, boi, paca, onça, qualquer animal. E as penas eram de detenção de 6 meses a 1 ano. E houve uma mobilização, inclusive por causa de um caso, acho que de um cachorro chamado Sansão. Não me lembro o que aconteceu com o cachorro, acho que foi arrastado, alguma coisa, onde os crimes contra cães e gatos passaram a pena de reclusão, né? Quer dizer, a pessoa tem que permanecer presa, e os outros não. O senhor acha que isso foi... Eu entendo que foi uma coisa que deu um salto e vai melhorar. Eu acredito que vai pegar os outros. O que o senhor acha disso? Vai pegar os outros, que eu digo, vai beneficiar os outros animais também nessa questão. A lei anterior, embora tivesse regime prisional mais gravoso, que é o regime de reclusão, na realidade ela não pegava todas as situações, porque o objetivo, quando ela foi elaborada, era o ataque que se fazia aos animais. Aquele era o momento de se construir um país novo. Então, desmatamento, todo mundo via isso com muita satisfação. Progresso. Veja, no Norte e Nordeste, Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, eles levavam ideias de progresso consistente em agricultura. Em Rondônia, Roraima, eles estão hoje obrigando aqueles fazendeiros a reflorestarem áreas, quando, em determinado momento, eles eram incentivados a tornar aquilo pasto e plantação de soja. Mas agora já se tem uma ideia diferenciada a respeito do tema. A lei atual, a de 98, ela veio no momento em que se tinha uma visão de minorar, de diminuir os efeitos penais. Por isso as penas são mais suaves. São mais suaves, pretendendo que tivesse ocorrido um esclarecimento das pessoas e pretendendo que houvesse a aplicação pelos juizados especiais criminais, o que seria interessante. Quanto aos juizados especiais criminais, é difícil a aplicação, porque até hoje nós temos um país onde se está começando a pensar num documento de identidade único. Nós não temos isso até agora. Se diz da dificuldade, mas os carros, os veículos, eles têm o CRLV com uma numeração única para todo o país. Carteira Nacional de Habilitação é numeração para todo o país. E essa dificuldade apresentada de se ter um documento de identidade, ela fica meio estranha. Quando já se tem título de eleitor e essa organização eleitoral, fica estranho se entender disso. E o juizado, ele acabou sendo aplicado, mas como na comunicação entre os estados, nós aplicamos uma transação penal em São Paulo de alguém que já está cumprindo outra transação penal em outros estados da federação. Isso pode acontecer. Mesmo em São Paulo? Pode ser, não, né? Não, em São Paulo não, porque nos estados eles têm. O sistema identifica. O sistema identifica, porque é estadual. Quando eu falo sobre serial killer, o pessoal fala, mas ainda bem que no Brasil não tem. Eu falo, não sei se tem. Como não há comunicação entre estados, eu não sei se tem alguém que está praticando crimes em outros estados e vai mudando, e se houvesse uma unificação do sistema penal, nós teríamos como identificar esses casos. Mas, por enquanto, não temos.
Então, nós não podemos afirmar que não exista serial killer no Brasil. Pegando esse pensamento, acabou não sendo muito válido. Pessoas estão com transações penais em mais de um estado, só silenciar dizendo que teve processo em outro, fica difícil, durante o curso de um processo, consultar todos, isso demandaria muito tempo, e o processo ficaria parado, talvez inclusive levando à prescrição. São penas pequenas, que correm rapidamente a prescrição, e com isso param. Então, com a nova lei, foram introduzidos novos tipos penais. Saiu-se daquele extermínio de animais que se estava fazendo. Então, precisamos conscientizar mais as pessoas. E estão surgindo situações novas, inclusive. Veja, uma das situações que nós enfrentamos nas câmaras ambientais: morte de animais atropelados em estradas. Por quê? Porque nós tínhamos pista simples. Vamos falar de São Paulo, principalmente. Pista simples, uma para ir, uma para voltar. Pista simples, uma para ir, uma para voltar, não tem necessidade de uma divisão, uma faixa no meio, divisória intensa. Com a concessão de privatização, parte do contrato determina que se tornem pistas, faixa de rodagem dupla de ambos os lados. Com isso, passaram a construir os muros divisórios, as denominadas barreiras de Newark. Essas faixas divisórias, elas impedem o fluxo do animal. Então, nós chegamos a pegar, numa região do estado, tinha mais de 700 animais atropelados, aonde a concessionária simplesmente tirava da estrada e jogava no acostamento, e os abutres iam comer o animal ali. Então, hoje já se está pensando numa fórmula nova. Tudo isso para dizer que nós estamos partindo para uma outra fórmula. Já se sabe da agressão ao meio ambiente, já se sabe que hoje, fulano que vai pescar para vender numa cidade pequena, se ele usar uma tarrafa, ele causa um grande prejuízo. Com a construção de usinas, que isso ocorreu dos anos 70 para cá, fizeram muitas usinas, foi criada uma regra de não se pode pescar, principalmente com tarrafa, a cerca de 800 metros da barragem, porque isso impede o fluxo dos peixes na Piracema, e nós estamos vivendo outras realidades e encontrando remédios, soluções para essas novas realidades que aparecem. Eu costumo dizer que em setor ambiental eu aprendo coisas novas todo dia, porque sempre aparece uma coisa nova. Só para dar um exemplo, teve um processo que eu comecei a analisar, falei, poxa, mas isso aqui não tem nada de meio ambiente. Isso aqui se trata de cumprimento de contrato com organismo público. Aí fui lendo o processo e descobri que tem uma empresa que ela moe ossos de cemitérios. Então, aquelas covas rasas, aqueles túmulos gratuitos da prefeitura, de tempos em tempos eles tiram. Como acumula muito, então uma empresa tem máquina, moe os ossos, coloca numa embalagem de saco plástico reforçado para guardar, proporcionar uma guarda, um armazenamento, ocupando menor espaço. São coisas que estão surgindo agora. E, surgindo agora, nós estamos dando soluções de momento. Então, era ambiental, porque tudo que se refere a cemitério é ambiental. Solo. O chorume. É altamente impactante. Então, inclusive com os animais, estamos aprendendo. Hoje já temos legislação para não cortar a cauda do animal,
para não cortar a orelha de animais, como se fazia antigamente, para deixar o animal com aspecto mais feroz, mais agressivo. Tipo Doberman? Tipo Doberman, principalmente. Mas estão vendendo Doberman com a orelha cortada. Muito. Já temos pessoas preocupadas com a utilização de animais em laboratórios, de produtos dermatológicos, farmacêuticos. As pessoas estão sendo alertadas para isso. Eles estão colocando um impacto novo. Não fazemos testes em animais. Tem uma dúvida que eu tenho já há algum tempo. A gente, inclusive, conversou sobre isso há muitos anos atrás e depois passou. Eu vou colocar a dúvida e depois falar o artigo da lei. Pode o artigo de uma lei, um só artigo, não tem parágrafos e incisos, ele pode ser revogado parcialmente ou não? Primeira pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 3º da Lei 5.197, eu lembro até de cor, ele fala: é proibido o comércio de espécimes de indivíduos silvestres, né? E de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanho. Esses produtos e objetos que implicam em tudo isso, eles podem ter duas interpretações, né? Uma é que o cara está vendendo um cocar feito de penas de arara. E outra que o cara está vendendo uma rede de neblina que faz uma devassa para caçar passarinho. Eu acho que poderia ser as duas coisas, não sei. Isso é uma opinião minha. Mas esse artigo, em particular, proibido o comércio de produtos e objetos, aliás, é proibido o comércio de espécimes silvestres, já está revogado porque a 5.198 automaticamente revogou. Mas a 5.198 não fala nada de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. Como é que o senhor vê isso? Nós temos, quando se faz uma lei nova em determinado momento, ela diz o que se revoga ou não de lei anterior. Então, se ela diz, a lei entra em vigor e revoga a lei anterior, tal, então toda aquela lei deixou de existir. Tá. Se ela é promulgada e dito que os artigos que são incompatíveis, contraditórios com aquela lei ou incompletos são revogados, então aqueles é que são revogados. Também ela pode dizer, revoga o artigo tal, 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 da lei tal. Da lei tal, e situar quais são esses artigos. E, principalmente, parte para o fim da especialidade. A lei nova, se entende que ela sempre revoga a anterior. Senão não haveria necessidade de fazer uma lei. Então, naquilo que é conflitante, vai se aplicar a lei nova. Pode haver a utilização de uma parte dela, mas é difícil. Ela não vai ser aplicada na nova, vai ser aplicada pela velha, se não constou a revogação. Então, quem vende rede de neblina, quem vende arapuca, alçapão, gaiola, batedeira, visgo, teríamos que partir por essa parte do artigo 3º que não aparece em nada na 9.605. Exato. Mas, ao mesmo tempo, veja, tem restrição para a pesca. Então, mas para pesca, em relação à rede de neblina, é outra coisa, né? Não, eu estou dizendo, pelo raciocínio, se tem restrição de artefatos para pesca predatória, nós podemos entender que não foi revogado. Tá. Acaba sendo... Tudo entra no mesmo balaio. O senhor falou uma coisa de animais atropelados. O Fábio talvez até lembre disso. O Fábio é o filho do Dr. Rui, gente que é um grande amigo também. Há uns anos atrás, o senhor estava falando dos animais atropelados, e é até bom falar para as pessoas. O senhor conhece o sistema Urubu? Isso fala para... O sistema Urubu é um aplicativo, se eu não me engano, da Universidade Federal de Viçosa, não sei, onde a pessoa baixa esse aplicativo no celular. Vocês podem lá procurar, sistema Urubu. E aonde você encontra um animal silvestre morto,
Você fotografa e imediatamente o sistema manda para uma base de dados para eles irem contabilizando isso em nível Brasil. E é muito interessante, quanto mais pessoas fizerem isso, vocês vão dando mais lugares para onde a comunidade científica pode pisar em relação a isso. Eu só lembrei do sistema Urubu quando o senhor falou dos animais silvestres e eu achei muito, muito legal. E quanto mais gente tiver no sistema Urubu, melhor. Ainda bem que é sistema Urubu, né? Não é sistema Águia, né? Porque tudo daqui vem dos Estados Unidos. O helicóptero, não sei, é o Águia. Puxa, sei lá, tucano, gavião, coruja. É que o tucano não dava porque já tem um avião. O avião tem um tucano, E também não ia ficar bem chamar a Operação Condor, né? Condor não, Condor é chileno. Então, é tudo da América do Sul, né? Condor, El Condor passa. Vamos lá, continuando. Quando veio a Lei 9.605, no artigo 29, de proteção à fauna, em seus parágrafos e incisos, e depois tem o artigo 32 de maus tratos, no 29, no caput, que se chama, né, na cabeça do arquivo, as penas são de 6 meses a 1 ano. E no artigo 32, 6 meses a 1 ano. Sempre se soma as penas maiores para ver a pena máxima, né? Vai dar 2 anos. Tá. O que começou a acontecer? As autoridades, elas olhavam para aquilo e elas aplicavam apenas o artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3º, que é se a pessoa estava comercializando, transportando, tendo em casa, guardando, armazenando, que era a pena de 6 meses a 1 ano, e o 32. Ponto. Dava 1 ano, 2 anos de pena. E aí, a gente começou a notar, no estado do Mato Grosso do Sul, em 98 e 99 para 2000, logo que terminou a 597, que levava a pessoa para a cadeia, começou a haver um aumento brutal do tráfico de filhotes de papagaios, né? E a gente crê, e nós que trabalhamos com inteligência durante todos esses anos, a gente percebeu isso não lá, mas aqui em São Paulo, que permeava a frase entre eles, pessoas envolvidas no tráfico, que o máximo que ia acontecer, se ele fosse pego, era perder a mercadoria dele, que são os animais, que ele chama de mercadoria. E isso foi embora. Na época que isso começou a ganhar essa proporção e começou a aumentar muito o tráfico no Brasil, eu pedi uma doação, não tinha dinheiro para comprar. Um livro de 2 desembargadores, que o senhor conhece os dois, Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas, ambos já aposentados, né? O livro chama-se Crimes contra a Natureza, da revista Editora dos Tribunais. E eles falam lá na questão de aplicação da pena, na questão do artigo 29 e tal, que se há uma situação X, Y, Z, e que naquela época tinha aquela questão de, acho que era do Código de Processo Penal, até 2 anos, acima disso, agora é 4, não é? É isso? É. Uhum. E aí eles falam, não, mas se sai fora disso aqui, já não será remetido mais ao Juizado Especial Criminal, ao GCRIM, pela Lei 9.099. E eu li muito aqui, aí eu tentei, aí não dava, parece que o negócio começou a tomar uma força imensa. Tanto é que em 2003, a gente pegou um caminhão aqui no posto Roda Viva, na rodovia Presidente Dutra, com aproximadamente 4.300 animais. E os dois, né, o José de Santana Silva, que era a pessoa responsável pelos animais, e a mulher dele, Deusari dos Santos Silva, eles saíram da delegacia rindo da nossa cara, falando que nós perdemos foi 60 mil que a gente pagou na carga lá na Bahia. E isso começou a adquirir uma coisa gigantesca, né? Aí agora, a questão de 2 anos atrás,
principalmente com a PRF, com a Polícia Civil de Diadema, a gente começou a mergulhar um pouco mais a fundo de novo na questão dos 2 desembargadores e começou a pegar situações isoladas de grandes apreensões, não de a pessoa que vai na casa tem 5 passarinhos, 6, 7, 10, não. Pegou o cara com 180 filhotes de papagaio, pegou o cara com 300 canais da terra, pegou o cara com 1.000 aves, 800 aves no carro, foi no depósito clandestino, pegou 400 aves na casa do cara. A gente começou a perceber que se aplicar de forma, não sei se a palavra literal que se usa, a lei, com relação à questão que ele acabou praticando a caça profissional, porque aquilo não é para ele, né? O cara que transporta 200 filhotes de papagaio não é para ele ter em casa, né? Fora os antecedentes que ele já tem, todos praticamente têm, né? E aí cai numa coisa daquela que o senhor falou que é bem complicada, né? Nos estados, porque às vezes vai ver aqui, o cara tem trocentas passagens em outros estados e a gente não tem acesso a essa informação, por isso que o bom do RG único. E a gente começou a perceber que na soma dessa questão, prática do exercício da caça profissional, se o crime é praticado à noite, contra a espécie rara ou ameaçada de extinção, se ocorre a morte do animal, geralmente essas penas, em alguns casos chegam a 12, 14, as penas somadas 18 anos. Nesses casos, não seria mais o GCRIM. Não. E nesses casos, a autoridade de polícia para a qual é apresentada a ocorrência, ela pode optar pela prisão preventiva ou temporária? A prisão preventiva ou temporária, quem vai decretar é o juiz. Tá. Então, o que a autoridade policial vai fazer é justificar e representar, ou seja, apresentar o pedido para o juiz, dizendo por que entende que aquela pessoa deva ser presa. Tá. Esses pedidos de prisão têm que ser bem fundamentados, têm que ser sólidos, porque não se pode ficar prendendo pessoas aí a torto e a direito. Então, a autoridade policial tem esse trabalho de fazer e o Ministério Público vai se manifestar nesse caso também. Mas isso na hora? Não, quando for para o juiz, o Ministério Público fala. Não, mas o delegado pode prender na hora e submeter o cidadão a uma audiência de custódia no dia seguinte? Bem fundamentado? Vamos verificar. Se tiver crime de reclusão, sim. Se tiver ausência de primariedade, for alguém reincidente, sim. Sim. Nos demais casos, não. Porque a pena de detenção, pior que pode acontecer para alguém, se ele já for reincidente, etc., ele tem o regime semiaberto. Então, não tem como manter alguém preso em regime fechado, se o pior que vai acontecer para ele é ficar no semiaberto. Então, ela não pode prender. A soma das detenções não gera reclusão. Pode Não. ter 200 anos de detenção, não vai gerar reclusão. Não. Agora, se ele for reincidente, sim. O delegado pode entender que sim. Mas aí, se for tudo pena de detenção, Tudo mesmo pena que ele de seja detenção. reincidente, o que vai acontecer é ele cumprir no regime semiaberto. Tá. E a gente teve 2 casos. Um em Araraquara, dia 8 de dezembro do ano passado. E o outro foi agora na Bahia, foi recentemente, uma apreensão de janeiro do ano passado também, de 2021 em Poções. Nos 2 casos, no caso de Araraquara, vamos tratar os casos separadamente, ele estava com 18 araras, um papagaio, algumas maritacas, 73 canais da terra e alguns pássaros pretos e corrupiões. E um pouco, tinha quase 100 aves, pouco mais de 100 aves. Ele foi preso, ele ficou na audiência de custódia, ele não saiu. O delegado fez, assim, o que eu costumo dizer, aplicou parcialmente, não aplicou tudo o que poderia naquela situação. A gente até criou uma tabelinha junto com a PRF, né, ele fez parcialmente, o juiz manteve, e o promotor,
ele denunciou no concurso material, no artigo 69, que eu acabei dando uma estudada, que se comprova a prática de um ou mais delitos, soma-se as penas, e jogou para o 32, né, que a pena máxima é de 1 ano. E aí deu 100 e tantos anos lá para o cara. E ele foi condenado agora, recentemente. Está preso. É possível fazer isso pela questão do concurso material? Sim, é possível fazer. Agora, nós temos uma situação prática que cada juiz, cada promotor, ele pode ter um entendimento diverso. As pessoas trabalham com liberdade de opinião. Tá. Então, até em crimes do Código Penal, algumas vezes há uma dúvida quanto a isso. A pessoa mata 3 indivíduos, 3 seres humanos, e acaba respondendo pela pena maior aumentada. Então, é uma questão de interpretação do juiz. E, vamos ser francos, tem entendimento, tem estudo para os 2 lados. Então, vai depender de cada um. Essas questões, nós ainda estamos em formação. Eu digo que o Estado de São Paulo, ele é bem avançado nesses assuntos. Eu não falo isso porque eu trabalho em São Paulo, mas porque é mesmo. Então, o Estado de São Paulo foi o primeiro estado a criar uma Câmara, julgamento de 2º grau, especializada em meio ambiente. Mas não são crimes ambientais, são as questões civis e administrativas ambientais. Tá. Construção de aterro sanitário, fogo em plantação, floresta, tudo isso aí, como uma questão administrativa. Mas já foi um grande avanço. E, na verdade, estamos começando a nos expandir agora. Então, São Paulo já tem câmaras especializadas em direito empresarial e já no criminal já tem várias especializadas em crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora é que estamos começando a partir para isso. Nós trabalhávamos até algum tempo atrás com o Código Penal e uma ou outra legislação. As contravenções penais é alguma coisa que viesse. Agora estão aparecendo outras condutas criminosas, condutas que eram do Código Penal, estão se destacando como crimes autônomos e exigindo a necessidade de uma legislação especial, e o cuidado é fazer com que haja especialização dos juízes nesse assunto. Tá. O Ministério Público está muito bem equipado para isso. O Ministério Público ele conta com um grupo de consulta multidisciplinar. O GAECO? Aqui? Não, o setor de Ministério Público mesmo. GAEMA, do meio ambiente. Ele tem engenheiros, civis, biólogos, tem toda uma gama de profissionais do Ministério Público para isso. Mas algumas cidades do interior, com menor porte, não justificam a manutenção dessa equipe. Então a equipe fica para atender a várias cidades. Mas eu estou destacando isso para dizer que nós estamos procurando resolver o problema. Procurando trazer uma solução dentro de tudo que está acontecendo. Então hoje a questão ultrapassou e muito o Código Penal. Se a gente vai comprar um Código Penal, a gente verifica Código Penal e legislação penal. O Código Penal mesmo é pequenininho. A legislação penal é enorme. Então vamos ter crimes ambientais, crimes de trânsito, Lei Maria da Penha, várias outras situações. Então se aumentou muito a especialização.
E nós estamos com a preocupação de acompanhar, com a preocupação de trazer o pessoal especializado. Também tomando cuidado, porque o excesso de especialização pode levar a que aquele profissional ele pare no direito, ele só vai pensar naquilo. Então, ele é especializado. No interior, tem câmeras, aliás, desculpe, tem vara destinada a um tipo de crime, mas ela atende outros crimes também. Porque aquilo, se deixar o juiz só fazendo aquilo, não tem um movimento que justifique ele só cuidar daquilo. Ele ficaria muito mais vantajoso do que outros colegas que trabalham com a quantidade maior de crime. Mas eu acho que o encaminhamento é todo para a solução de problema, levando para a especialização, levando para a melhor formação de profissionais do setor. Em cima da questão dos maus tratos, 113 aves, se eu não me engano, no total, 117, uma coisa assim, e o delegado prendeu e o juiz, na audiência de custódia, manteve preso. Se a pena do artigo 32 é detenção, e a pena máxima é 1 ano, então foi 117 anos de detenção. Aí cai naquilo que eu conversei com o senhor. Pode ser 200 anos de detenção, não é reclusão. E por que será que ele ficou preso? Como é que o delegado conseguiu prendê-lo? E o juiz aceitou? Aí precisaria ver a interpretação. Deve ter algum crime delegado de reclusão no meio. Não tem. Não, nenhum. Em um outro caso, esse de Poções, na Bahia, tem uma pessoa, não vou dizer o nome dele aqui, o traficante, ele vai para o Rio Grande do Sul, ele vem para São Paulo, de São Paulo ele vai para a Bahia, aí ele vai no Maranhão, busca bicho, leva para Caruaru, volta para São Paulo, devolve, vai para Cícero Dantas, volta para o Rio Grande do Sul. Ele tem trocentas ocorrências. Tem muitas ocorrências, né, na Polícia Rodoviária Federal, tanto da Bahia como do Rio Grande do Sul, eu não sei se Paraná, porque é trajeto, e ele estava sendo monitorado pela PRF esse ano. Aí ele estava vindo, belo e tranquilo, pela Regis Bittencourt, subindo a serra, não estava vindo do sul, estava vindo do interior de São Paulo, ali na divisa São Paulo com o Paraná. E, pelos trabalhos, da forma que a PRF tem, conseguiu identificar que ele estava subindo. Só que ele não passou no lugar. Não passou, ficaram esperando, não, aí foram atrás, indo de posto em posto, né? Aí encontraram ele comendo pamonhas. pamonhas. Aí abordaram o carro, tinha 20 e poucas aves, não eram muitas, em caixa de leite longa-vida. Sabe por que eles fazem isso? Para o passarinho ter longa vida. Mentira, para se estressar menos. Aí eles pegaram ele e conduziram à delegacia do Embu das Artes. Era plantão de um delegado, final de semana. E aí ele pegou, era um domingo, e ele pegou e manteve ele preso pela, se eu não me engano, foi que ele fez a questão da prática da atividade com finalidade profissional, né? Caça profissional. No dia seguinte, ele passou pela audiência de custódia, que segundo informações que eu tive, até do próprio delegado, foi uma audiência muito curta. E ele foi solto, né? Eu não lembro se foi 2 ou 4 semanas depois, ele foi pego no Rio Grande do Sul, com uma quantidade menor. Mais 2 meses à frente, ele foi pego de novo no Rio Grande do Sul, com 700 aves. Foi pego numa cidade chamada Paulistânia, que nós até conversávamos, que eu conversei com o delegado lá de lá, no Piauí, mais 52 filhotes de papagaio. E aí, do nada, a gente fica sabendo que um promotor de justiça da cidade de Poções, na Bahia, viu, uma vez que ele foi pego na Bahia em janeiro de 2021, e aplicou o concurso material nele. E pediu a prisão preventiva, né, dele. Pediu e foi expedido mandado de prisão preventiva.
E não sei se ele já caiu ou não. E também foi uma situação assim, né? Eu tive acesso ao processo, eu vou lhe encaminhar depois, esse aí, da Bahia. O promotor, conversei bastante com ele e ele me enviou. É aquilo que eu falei, é questão de interpretação, a coisa está sendo formada. Uhum. Eu tenho por hábito, quando surge uma ideia nova, não ser muito rigoroso no começo. Nós temos que trabalhar, estudar aquela ideia. Então não adianta pegar uma pessoa e já crucificar, dar o máximo da pena em concurso material, fulano pega 80 anos. Por quê? Porque quando a pessoa pega 80 anos, alguém vai ler e fala, poxa, mas 80 anos é muito tempo para ficar preso. Vai ver melhor. Então tudo que é novidade, ou quando a gente quer mudar um pensamento, se a gente mudar gradativamente, é mais prático. Temos que dar mais resultado. Sedimentar aquela ideia, temos que tornar aquela ideia um entendimento pacífico e depois ir melhorando. E nós estamos numa situação hoje de descriminalização de condutas, esvaziamento prisional. Veja, quando há o ataque, dizendo, por exemplo, que São Paulo tem um grande número de traficantes de drogas presos, ninguém procura saber o prejuízo que esses traficantes causam, mas o fato delas estarem presas. Há muitos anos atrás, participando de um evento por videoconferência com uma juíza de Nova York, ela trabalhava com o plea bargain, que seria mais ou menos próximo do sistema de juizados especiais aqui. Ela estava contando que fez uma audiência com uma pessoa que já tinha algumas transações penais, tinha infringido e foi chamado e ela deu novamente a transação penal para ele ficar solto. Falei, mas até quando ele vai ficar solto? Então ela argumentou dizendo que em Nova York eles não acreditavam em transação penal. Porém, quando começaram a aplicar e o Estado economizou $1 milhão com presos durante um ano, eles começaram a fazer com que isso fosse difundido. Então a preocupação deles não era com a recuperação da pessoa, mas com a economia que se dá. E nós precisamos mudar esse conceito. Quando se fala do conceito de manter uma pessoa presa ou uma pessoa solta, ficar preso é péssimo. Eu, quando leciono, ou no bacharelado, ou em pós-graduação, e falo de prisão, eu digo para os alunos, falo, olha, fulano pegou 2 anos de prisão e o pessoal fala, puxa, isso é pouco. O que vocês acham? Por tal crime? Isso é muito ou é pouco? Ah, é pouco. Tá bom. Mas vocês estão comigo em sala de aula, eu que sou um professor bacana, eu que me interesso por vocês, se passa da hora de vocês saírem para o intervalo, vocês já ficam nervosos e fazendo sinal que acabou o meu horário. Porque vocês não estão conseguindo ficar mais do que 2 horas comigo numa sala de aula. A liberdade de alguém é grave, mas nós temos que ver por que essa pessoa teve a sua liberdade diminuída, por que ela teve a sua liberdade cerceada. É algo que precisa ser feito. Nos comparativos do Brasil com os outros países, o Brasil é um país que julga muito e tem um volume de reforma de sentença pequeno, maior do que em outros países. Isso significa que se julga bem. O que não há é investimento na educação, não há investimento no aprimoramento para fazer com que aquela pessoa não volte mais para o crime. Isso não se investe. A questão da liberdade é tratada como uma questão filosófica. Ninguém se preocupa com aquele ser. Ninguém se preocupa com o preso. E nós devemos ter uma preocupação muito grande com o preso. Já ouvi falar
inclusive em crimes ambientais, crime de bagatela. Crime de bagatela, crime de insignificância, para dizer da pouca repercussão. Não existe isso no meio ambiente. Há pouco tempo eu tive um processo, a pessoa pescando com rede de malha proibida, entrelaçamento de malha proibido. Mas ele pegou poucos peixes. Sim, só que para o crime ambiental não vai se calcular a insignificância pelo quilo do peixe. Não é isso que vai levar em conta, mas sim o fato de que esses peixes são reprodutores, como no meio ambiente. Capturou 3 pássaros, 2 deles eram macho e 1 eram fêmea. O fato de 2 serem machos pode causar um desequilíbrio no meio ambiente, porque um macho fertiliza várias fêmeas. A retirada de um macho do meio ambiente pode significar uma redução, porque algumas fêmeas deixarão de ser fertilizadas. Então não é o fato de pegar 1 ou 2 pássaros, mas é efeito disso no meio ambiente. Então não há que se falar de crime de insignificância, crime de menor importância ambiental. Mas se discute essa questão, que eu chamo mais de questão filosófica. Se é uma questão filosófica, então vamos ver o outro lado da questão. Eu já vi em alguns lugares, e a primeira vez que eu vi isso, eu era adolescente ainda, o que significa que faz muito tempo, eu vi parques na África, um aviso, aqui você só vai caçar boas imagens, fotografe. E mesmo fotografando, com aquelas máquinas fotográficas antigas, se causava um dano ao meio ambiente. Por quê? Batia uma foto, havia pássaros numa árvore que levantavam voo. Se batia uma foto, havia zebras que se dispersavam, porque eram máquinas barulhentas, não eram como hoje. Eu lembro que fazia aquele clac, clac. Clac, clac. Hoje a gente tem um celular que é silencioso, ele só põe um barulhinho que é para a pessoa ter a sensação de que mesmo bateu uma foto. Mesmo as máquinas maiores também não tem barulho nenhum. Com relação a essa questão do preso, do indivíduo que pratica o crime, porque não tem crime de tráfico, né? Na verdade tem, né? Quem vende animais silvestres, que é algo ilícito, não deixa de ser tráfico. Educar a pessoa, nesses 33 anos, eu não conheci apenas um que falasse esse tem jeito, né? E todos que têm um potencial mais ou menos, eles não param, né? Mesmo às vezes com a prisão, a gente já notou, eles diminuem, alguns param e diminuem. Com relação à questão de educação ambiental, eu sou totalmente a favor, desde que seja para criança. Tem um resultado assim assombroso. Uma vez eu conheci uma mulher que ela me falou o seguinte, estava conversando com ela sobre educação para crianças, e ela falou para mim assim, uma agente de saúde, ela falou para mim, crianças são como páginas em branco, a gente consegue acrescentar conteúdo. E aí eu complementei para ela e eu uso até hoje as 2 frases juntas. E eu falei, e adulto é como o rascunho do mapa do inferno, a gente não consegue acrescentar nada. Então, todos voltaram, independente do que aconteceram. Às vezes a mídia, os meios de comunicação, divulgam algo assim, nossa, fulano foi multado em 180 mil, 200 mil, R$1 milhão, porque tá... Nossa, ele está ferrado. Não, ele não está ferrado, porque ele nunca paga essa multa. Essa multa nunca vem para os cofres públicos. Paga a multa o senhor que pega em casa com 2 passarinhos, vai receber R$500 por multa, paga para não ter o nome dele, porque hoje o sistema de busca de uma empresa, se ele for procurar emprego, vai aparecer lá, foi pego por crime ambiental. Então, eles efetivamente nunca pagam a multa. E eu estou falando essas 2 coisas por quê? Porque eu entendo que as 2 coisas elas têm que caminhar de modo paralelo, a educação e a repressão. Por quê? Betinho dizia uma coisa, o sociólogo, que quem tem fome tem pressa.
Nosso problema com relação à retirada de fauna está gerando problemas seríssimos de cunho ambiental. A gente já tem problemas climáticos aí aparecendo toda hora, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas a gente tem problemas seríssimos. Eu vou dar 2 exemplos bem interessantes aqui. Vou dar 3 exemplos. Estado do Mato Grosso do Sul. Retirada de filhotes de papagaio. É um dos estados que mais fornece filhotes de papagaio. O que se sabe é que grande parte dos ninhos são violados. Né? São violados. Tem gente que fala que destroem os ninhos nos meios de comunicação. Eu não acredito, eu conheço toda aquela região. Podem até destruir o ninho o traficante menos experiente, mas o traficante que ele é esperto, ele não destrói ninho de papagaio, de arara, de periquito. Por quê? Porque o papagaio ele vem todo ano no mesmo ninho. Se ele destrói, o papagaio vai buscar um outro lugar e ele perdeu a safra dele de 2, 3 filhotes que ele podia ganhar um dinheiro. Então, isso lá a gente tem esse problema de uma retirada em massa de filhotes. E tem um detalhe. A gente não sabe qual é a porcentagem sobre a reprodução de todos os indivíduos daquela espécie no estado, qual é a porcentagem que está sendo retirada para atender o tráfico. A gente sabe que é uma porcentagem expressiva. E aí vem a pergunta, que eu até sugeri para a tese de mestrado de uma veterinária que está conosco, a Noemi, qual a idade desses papagaios que ainda reproduzem em vida livre? Tem papagaios que, se bobear, já está há 20, 25 anos, nunca veem os filhotes alçarem voo. 30 anos, talvez. O papagaio vive na natureza no máximo 60 anos. Né? E se tem casais aí que... E nesses 60 anos, eles são monogâmicos, nesse caso. Né? Vivem o casal para a vida inteira, salvo se um dos dois morrer. Então, aí quando chega uma certa idade, eles já começam a parar de reproduzir. Então a gente talvez esteja começando a entrar num afunilamento populacional lá. A gente tem outro problema no Nordeste grave, com azulão, com o pintacilgo baianinho no Nordeste e o nosso aqui, e os esporófilas, que são um gênero, né, são os papacapins e tudo. No momento da captura, independente de eles pegarem machos e fêmeas, eles só se interessam por machos. Né? Então, a gente, nessa apreensão que aconteceu em 2003, tinham 600 e poucos azulões, se eu não me engano, 19 fêmeas. E aí, voltando até no que o senhor falou, lembra do macho alfa, um macho fertiliza várias fêmeas. Quantos machos alfa de azulão teriam ali? A gente não sabe. O quanto aquilo danificou a questão da genética populacional da região de onde eles foram tirados, a gente não sabe. Né? Como estão essas populações em vida livre? E eles capturam machos só porque cantam. Né? A gente não sabe. Por que eu estou colocando essa questão? Pela pressa. Porque a coisa está ficando cada vez mais complicada nesse sentido. Né? Da retirada e da punição em si, se a gente conseguisse eventualmente pegar os mais representativos e levar para a prisão nesse sentido. O senhor deve ter acompanhado que eu viajei esse ano para o Maranhão, uma vez, depois para Pernambuco. Aí, no ano passado, na temporada reprodutiva de filhotes no Maranhão, uma pessoa chegou numa reunião e falou assim para os outros policiais: mas aqui no Maranhão não tem tráfico de filhotes de papagaio. Bom, a gente trabalhando do ano passado para cá, no estado, estudando tudo, a gente chegou a nivelar por baixo a retirada de filhotes de uma determinada região, entre papagaios e araras, de 12 mil filhotes. Como no Maranhão não tem tráfico de filhotes de papagaio? Na verdade, tem. E a gente precisa colocar um freio nessa situação. Deixa eu voltar com as minhas perguntas. O senhor quer falar alguma coisa em relação a esse monte de baboseira que eu falei? Não, eu quero dizer o seguinte, né? Precisamos insistir. Claro. Estou aqui para isso, vou fazer 60 anos. Eu costumo dizer, eu vejo as pessoas muitas vezes comentando, precisa mudar a lei de execução penal.
Precisa mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falo, não precisa mudar. Primeiro nós precisamos aplicar o que existe para saber o que não deu certo e depois mudar. Então, as nossas leis de execução penais, elas não foram totalmente aplicadas. Há exigência de que fulano preso ele seja avaliado para que se saiba qual é o melhor sistema. A pena para ele. É corretivo para ele, o melhor sistema de adaptação. Quando eu falo isso, eu costumo dizer que eu tinha meu neto pequeno e nós tínhamos um labrador. O labrador chamava Ramon. E eu andava com meu neto, quando ele via um labrador, ele falava assim, ó o Ramon. Todo labrador albino, ele chamava de Ramon. Por quê? Porque os labradores são iguais. Os animais são iguais. Agora, nós como pessoas, não. Nós somos diferentes. Quando eu vejo um cachorro que eu não conheço, eu sei mais ou menos um procedimento padrão para me aproximar dele com cuidado. Porque todos reagem igual. Agora, com pessoas, não. Então, precisamos começar a individualizar e saber que tem o tratamento. Ora, isso, inclusive, seria produtivo, uma economia, se pessoas fossem tratadas e não voltassem para a prisão. O dinheiro economizado com isso poderia pagar o salário dos psicólogos que cuidaram deles. Não haveria perda, haveria aumento de força de trabalho, inclusive. Então, temos que começar a pensar nessa expansão. Prender é simplesmente segregar. E coloca-se a pessoa num depósito de presos. Eu condeno muita gente, mas eu condeno na expectativa de que o Estado vai se interessar. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, você fez uma citação boa, um agente de saúde. Eu me preocupo quando a gente pensa nisso. Não, certo dia eu conversei, tinha um agente de saúde que falou isso. Certo dia eu conversei, tinha uma pessoa de uma comunidade que falou que não gosta de papagaio preso. Quando eu consigo destacar uma pessoa numa conversa, para mim isso quer dizer que é tão raro acontecer que eu lembro daquilo. Eu queria que fosse tanta gente pensando daquele modo que eu não conseguisse identificar quem falou para mim. Você me lembrou uma coisa. Tanta gente que, sabe, pessoas, garotos da comunidade não gostam de papagaios presos. Pessoas, adultos, não gostam de briga de galo, etc. Então, outra coisa que me preocupa é lei que tem nome de gente. Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Infelizmente, não foi só Maria da Penha que sofreu aquilo. Até hoje está aí. Concordo que a Maria da Penha é um marco, porque ela levou avante, até as últimas consequências, o inconformismo dela. Mas nós não podemos ter uma lei com o nome de uma pessoa esperando aquilo acontecer para se tomar um cuidado maior com aquilo. O senhor me lembrou de uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, e eu liguei para o senhor, comentei o que tinha acontecido, e o senhor falou exatamente a mesma coisa que o senhor falou aí. Hoje eu sei não, há mais de 20 anos eu sei qual é o procedimento ao me defrontar com algum crime ambiental. Eu sei exatamente o que fazer, né? Em todas as situações, se eu preciso chamar PM, se eu não preciso, se eu posso com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Federal, o que for, eu consigo rapidamente agir. Mas aconteceu uma situação, foi em São Lourenço da Serra, quando eu morava lá, aonde eu tinha visto, eu não me lembro o que era, eu acho que era para recolher um bicho. E levar a divisão de fauna da Prefeitura de São Paulo, porque, infelizmente, os municípios ao redor da Grande São Paulo, por motivos que a gente não conhece, não tem interesse nisso. E aí eu liguei para a Polícia Militar Ambiental do Embu das Artes, que tinha um pelotão lá, que ele fica, não fica, às vezes vai embora, volta. E eu não me lembro, eu deixei um recado com uma pessoa, mas aí não retornaram para mim.
Aí no final daquela tarde, eu lembrei, agora eu era um gavião. Aí no final daquela tarde eu fui levar o gavião, eu mesmo fui à divisão de fralda. Mas eu tentei me utilizar do que as pessoas normais se utilizam, porque todos os dias quase eu recebo telefonemas de gente que diz que tentou ligar para todas as instituições e não conseguiu o resultado, né? Passou uns 3 dias, eu recebi um telefonema de volta de um cabo da Polícia Militar do Embu das Artes. Ele falou, olha, eu estou te ligando, pedindo desculpa que não sei o que, da questão do gavião. Falei, não, fica tranquilo, eu já levei o gavião em tal lugar e tal. Não, mas isso não pode acontecer. Ele estava bravo, isso não pode acontecer. O senhor, por favor, pegue o nome da gente, o senhor denuncie o que aconteceu, nós somos responsáveis por isso. Aí eu liguei para o senhor naquele mesmo dia e falei, nossa, doutor Rui, fiquei muito contente desse cabo ter me ligado e ele será lembrado, nunca vou esquecer desse cara. Aí o senhor me falou, Marcelo, seria bom se você se esquecesse, porque seriam muitos a te ligar, justamente o que o senhor falou, e seria se esquecer de tanta gente boa querendo fazer o bem, querendo fazer a coisa correta. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Já faz uns 6 anos, 5 anos mais ou menos. Isso é muito interessante. Com relação à educação, eu vivi 33 anos num bairro chamado Jardim Clarice, entre Capão Redondo e Jardim Ângelo. Eu não preciso dizer onde eu vivia, eu estudei em escola pública e conheço a malandragem como ninguém. E acompanho a escola pública desde que meus filhos estão em escola pública e cada vez a escola pública tem deteriorado mais, salvo raras exceções. O que a gente nota na escola pública o da UPS, que é um grande amigo nosso, também fala, acontece uma coisa dentro da escola pública. A criança tem que ser motivada